aí dá sequência agora à série de sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Paranaguá nessas eleições. Conforme foi definido em reunião com representantes dos partidos no último dia 29 de agosto, a sabatina terá duração de 20 minutos, sendo 19 para respostas de perguntas elaboradas pelo nosso jornalismo e 1 minuto para considerações finais. Ainda conforme definido no sorteio, naquela mesma reunião, o candidato a ser sabatinado hoje é o André Pioli, do PSD. Candidato, primeiramente, boa tarde, obrigado pela sua presença aqui conosco. E eu começo lhe perguntando o seguinte: o senhor mora em um dos edifícios mais caros e mais elegantes aqui de Paranaguá e, por vezes, tem feito declarações com relação ao seu principal oponente político nessas eleições, de que aos 55 anos de idade ele ainda não tem casa própria. O senhor não acha que declarações como essa soam com preconceito e até de forma ofensiva, uma vez que trabalhadores aqui de Paranaguá também saem das suas casas todos os dias e com 55 anos ou mais também não têm casa própria? O seu tempo começa a contar a partir de agora. Bom dia, Rafael. Bom dia, Diana, Pierre. Bom dia a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Talvez a maneira pela qual o candidato opositor tenha colocado soe de maneira ruim. Mas o que eu quis dizer e o que eu coloquei foi de que, para ser gestor, para ser o administrador e cuidar da vida de 160 mil pessoas, tem que ter um mínimo de conhecimento administrativo. E se não conseguiu, dentro das possibilidades que ele teve, porque ele teve oportunidades, ele foi vereador 8 anos, ele foi cargo comissionado no Porto, ele foi cargo comissionado do BACA na Prefeitura, e ele teve oportunidades financeiras para poder, sim, construir o seu lar. A pergunta que fica é: se não conseguiu, na base do trabalho, e ninguém discute se é trabalhador ou não, se não conseguiu administrativamente administrar o seu orçamento, como que vai administrar 1 bi do orçamento da nossa cidade e prover segurança e moradia para a população de Paranaguá toda? Foi esse o questionamento, simplesmente isso. O senhor tem uma fala, abre aspas aqui, tá? Está escrito da maneira como o senhor proferiu. Habitação popular, eu ia fazer essa pergunta lá no debate para ele, com relação a esse candidato que estamos citando. Qual é o seu programa de habitação para a nossa cidade? Seria a pergunta que o senhor faria a ele. Mas eu fiquei com dó dele, porque com 55 anos de idade, ele não construiu a casa para ele e vai construir para a população. É nesse sentido, então, que o senhor está falando? Sim, é no sentido de que ele teve oportunidade, ele foi vereador, ele teve um salário de 10 mil reais, quase 10 mil reais, durante 8 anos e não conseguiu prover para ele, não conseguiu administrar as finanças a ponto de poder construir para a sua família. Como que ele vai conseguir prover para a família de todos os parnanguaras? Esse é o questionamento. Foi isso que eu falei. E é isso que está dito, é a interpretação. Cada um tem a sua. Mas foi a fala que foi dita. Candidato, com relação ao seu plano de governo, nós temos estudado os planos de governo de todos os candidatos que se apresentam aqui durante as sabatinas. Seu plano de governo ele tem 24 páginas, mas ele não cita investimentos nem dificuldades enfrentadas pelo município na área da saúde. Então, por que a saúde, que é um tema tão importante, ficou de fora do seu plano de governo, candidato? Certo. Foi um erro na hora de protocolar. No meu projeto de saúde tem sim um projeto amplo a respeito da saúde, inclusive com uma construção de uma clínica de olhos, com a contratação de mais médicos e com investimentos no Erasto Gettner, que o prefeito Marcelo Roque trouxe para a nossa cidade, juntamente com o Pequeno Príncipe. No Erasto Gettner, que tem a quimioterapia, eu quero também colocar a radioterapia. É um programa muito amplo, ampliar o número dos atendentes do médico da família de 33 equipes para 45 equipes já na largada, já no início. Eu já estudei muito orçamento e existe a possibilidade de a gente poder fazer essas contratações e também contratar mais médicos para atender nos postos de saúde, no UPA, porque a prefeitura estava impossibilitada de poder contratar mais médicos com o valor que era o teto que podia ser contratado de 15 mil reais. Esse era o teto limite. E os vereadores do Adriano Ramos, os vereadores da oposição, que votaram contra o aumento, aliás, votaram contra a tarifa zero, votaram contra o aumento do salário dos médicos, questionam por que não se contrata mais médicos para a cidade. Não se contratava porque não existia possibilidade. Para a próxima gestão, vai poder ser contratado porque aumentou o teto e o limite para poder pagar melhor os médicos. Aí sim, um médico que trabalharia numa clínica
particular ganhando muito, ele pode estar trabalhando, ganhando razoavelmente bem também no posto de saúde. Na hora de protocolar, vocês não perceberam que estava faltando a área de saúde? Foi apenas um erro, mas já foi corrigido, a gente já registrou em cartório essa nova colocação e tem lá contemplado o nosso plano de saúde, que eu tenho certeza é muito bom e vai ajudar muito todas as pessoas da nossa cidade. Só mais uma questão ainda a respeito dessa questão. Não foi colocado no Divulga Cand ainda, porque hoje ainda não constava a saúde. No Divulga Cand não foi colocado, mas já foi protocolado em cartório e a gente já tem esse projeto todo bem feito. Aliás, a Prefeitura tem uma equipe que vem trabalhando muito a questão da saúde pública na nossa cidade, trazendo oportunidades diferenciadas, como a questão também do médico especialista, médico de especialidades, cardiologista, e, enfim, na sua amplitude, que eu e o prefeito Marcelo Roque já conversamos com o governador Ratinho Júnior, falando da necessidade, e ele está construindo lá na antiga Santa Casa o ambulatório médico de especialidades, que vai poder fazer com que as pessoas possam ser atendidas em especialidades aqui mesmo em Paranaguá, sem ter que ir para Curitiba. Candidato, em um vídeo seu referente à sua campanha de 2016, que foi resgatado por algumas pessoas que utilizam redes sociais aqui no litoral do estado, o senhor critica o seu então adversário, Marcelo Roque, também o filho dele, durante aquela campanha. Agora vocês andam lado a lado, inclusive com o senhor, tecendo diversos elogios para a administração do atual prefeito de Paranaguá. O que mudou de lá para cá? Eu fui opositor do Marcelo, nós disputamos uma eleição e eu coloquei, durante a nossa caminhada de disputa, várias situações. E depois disso, eu fui o primeiro que liguei para o Marcelo, perdi a eleição para ele, liguei para ele no dia seguinte e me coloquei à disposição. Parabenizei pela eleição, mas a vida tem que seguir. E os 12 vereadores que se elegeram comigo naquela oportunidade me telefonaram no dia seguinte. André, aqui o que a gente faz agora? Vocês vão ser base do Marcelo, vão conversar com ele. Vocês não estão com o propósito de construir a cidade? E assim foi feito. E logo que eu entrei no Porto, na sequência que o Ratinho Júnior ganhou a eleição, o nosso governador, a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer a relação Porto-Cidade junto com o prefeito Marcelo Roque. Pagamos os impostos da cidade, mais de 50 milhões de reais. Estabelecemos uma conexão. Sem diálogo que não existia durante muitos e muitos anos entre prefeito, governador e diretoria do Porto, isso aconteceu e nós construímos os trapiches nas comunidades marítimas. Nós fizemos inúmeras obras como o viaduto de entrada da cidade, a Avenida Bento Rocha. Nós conseguimos estabelecer uma conexão que hoje provém até mesmo essa relação que trouxe a ponte da Ilha dos Valadares, que vai ser inaugurada amanhã às 10h30. Já fica o convite para a população. A conexão do governador com o prefeito Marcelo Roque foi através da minha pessoa, da boa relação que nós tivemos. Se lá no passado nós discutimos, foi por política. Nunca foi uma inimizade, nunca foi por outro motivo. A política ela tem que ser feita com grandiosidade, e assim nós fizemos, e não com mediocridade. Se ficar brigando e discutindo, não se constrói a cidade que a gente quer. Candidato, até aproveitando essa sua fala, o seu gancho sobre a política fazer com grandiosidade, na sua primeira disputa aqui em Paranaguá, Prefeitura, há 12 anos, o senhor era da esquerda, pertencia ao PT. Depois, o senhor pertenceu ao PSD, que é mais alinhado ao centro, PSC. né? PSC, perdão. E agora, o senhor, inclusive, diz ter apoio de candidatos de extrema-direita, como o ex-presidente Bolsonaro. Como é que fica essa situação perante o eleitor? Porque quando a gente faz parte de uma sigla, a gente tem uma ideologia que o eleitor, imagina que casa com aquela ideologia do partido, né? O senhor mudou de partido aí algumas vezes, Sim. Então como é que fica essa questão? Eu nunca discuti ideologia, eu sempre discuti metodologia. E eu tive no PT, sim, lá atrás, não me senti confortável no partido, não tive nenhum mandato pelo partido também, eu simplesmente participei de uma eleição lá pelo partido. E na sequência disso, eu fui junto caminhar com o governador Ratinho Júnior no PSC e depois no PSD. E fazem quase 12 anos que eu caminho junto com o governador, construindo esse novo Paraná que todos estão acompanhando. Inclusive, há 6 anos nós estamos à frente do Porto, e à frente do Porto a gente fez muitas políticas públicas de qualidade. Se é de esquerda ou de direita, não me interessa é Paranaguá e para frente. E é isso que nós estamos discutindo. A Paranaguá que a gente quer, a Paranaguá
que vai dar dignidade para todos os moradores poderem morar com qualidade. Esse é o nosso objetivo. Ainda sobre essa questão, já não discutindo ideologia política, né? Na sua primeira campanha, o senhor caminhava lado a lado com o Lula, do PT, que naquela época tinha grande prestígio em todo o país, e agora o senhor já, né, diz que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que também tem grande prestígio, né? Atualmente é muito popular. O senhor não tem receio de que as pessoas avaliem essa sua mudança como um oportunismo da sua parte? Diana, fazem 12 anos que eu mudei. Até mesmo o presidente Bolsonaro já falou que votou no Lula. O ministro Tarcísio, que é um dos principais gestores do Brasil, governador de São Paulo, foi assessor da Dilma. A vida caminhou. O presidente Bolsonaro ganhou a eleição. Há 12 anos eu estou junto com o governador Ratinho Júnior trabalhando e construindo a história que a gente construiu. E isso é o que me credencia para poder ser o prefeito da nossa cidade, a administração que a gente fez à frente dos portos do Paraná, a união e a junção com a cidade. Existe uma junção partidária do governador Ratinho Júnior junto com o ex-presidente Bolsonaro. E é nessa união que se insere o PSD de Paranaguá, o PL, e a gente vem caminhando numa junção para poder fazer o nosso país progredir a cada dia. Mas a política ela é feita de boa articulação, ela é feita de boas conversas. Com ignorância não se constrói nada. Se eu ficar correndo atrás de problema, fazendo live na rua, vendo o problema e não saber como resolver, não adianta nada. Eu vou ficar como ficam esses nossos adversários aí, criticando, desmerecendo tudo que foi construído ao longo de uma vida inteira na nossa cidade e ao longo dessa gestão do prefeito Marcelo Roque, que está sendo grandiosa. Desmerecer tudo e querer dizer que é o Salvador e vai construir tudo de novo, sem ter tido experiência nenhuma para isso. Aliás, teve experiência, foi administrador do Sindicato dos Arrumadores. O que fez lá? O presidente foi cassado, acabou com o sindicato. É isso que a gente quer para a nossa cidade? Alguém que não tem experiência ou alguém que tem experiência, tem uma trajetória e possa ser um bom administrador para a nossa cidade? Essa é a discussão. É Paranaguá. Quais são os projetos? O que nós pensamos da cidade e o que nós estamos preparados para poder executar. Eu quero construir a cidade que ofereça qualidade de vida, que tenha asfalto para as pessoas, que tenha uma segurança de qualidade, que tenha uma saúde com pronto atendimento para todos. Uma Paranaguá diferente, que tem emprego para as pessoas. Aliás, nós trouxemos muitas empresas quando estivemos à frente do porto. Aumentamos a movimentação portuária de 52 para 65 milhões de toneladas. E isso fez com que mais empresas se instalassem na nossa cidade, gerando emprego, renda, oportunidades. Nós trouxemos os navios de passageiros para Paranaguá. E os navios de passageiros geraram mais de 2.000 oportunidades de trabalho. Vou pedir que o senhor tente ser mais conciso para que a gente possa fazer outras perguntas também. Candidato, a Polícia Federal estaria investigando um apoiador da sua campanha, um colaborador da sua campanha, por disparo em massa contra o seu principal adversário. Isso é crime eleitoral previsto na lei, inclusive. O senhor teme que, de alguma forma, isso possa prejudicar a sua campanha? Teme que a sua candidatura possa ser impugnada? Eu desconheço qualquer apoiador meu que tenha sido investigado, que esteja sendo investigado. Acho que vocês estão indo muito nas falácias do nosso adversário. Para o nosso adversário, eu sou um bandido. Essa é uma investigação que está sendo feita, candidato, pela Polícia Federal. Tudo bem, mas eu não tenho conhecimento. E vocês poderiam me dizer quem que é a pessoa? O Samir. Qual Samir? Da Band? Samir da Band. Mas o que o Samir tem de apoiador meu? Vocês viram ele declarando apoio para mim? Eu não vi. Eu não tenho nenhum compromisso com o Samir de absolutamente nada. Eu sei que ele é um apresentador de um programa de televisão. Mas somente isso. Nenhum outro relacionamento com o Samir. Candidato, nos seus discursos de campanha, o senhor vem dizendo aí que vai tirar os guardas municipais das escolas. Essa, inclusive, foi uma ação de colocá-los lá pelo seu apoiador, o atual prefeito Marcelo Roque, e que foi feito quando houve aí uma série de ataques contra alunos em escolas aqui do nosso país, inclusive, para salvaguardar a vida deles.
Tirar os guardas de lá não seria retroceder nessa ideia que infelizmente a gente vive hoje com uma sociedade tão doente e que pode voltar a cometer esse tipo de ataque? Eu acredito que se a gente investir nas equipes do ROMU, colocar mais patrulha na rua, os guardas municipais girando a nossa cidade com mais equipes, um efetivo pronto, com uma sala de atendimento, com as forças policiais todas unidas numa central única, a gente vai poder dar atendimento a todos, colocando tecnologia na escola, tecnologia nos aparelhos públicos, nas ruas da nossa cidade. Num pronto chamado, ter equipe para poder atender. De que adianta um guarda ficar preso lá na escola e não poder atender a vizinhança que está ali do lado? Se tiver equipes prontas, táticas, que possam fazer um pronto atendimento na cidade toda, é o que vai resolver, é o que vai fazer com que a nossa cidade tenha uma sensação de segurança e uma segurança apropriadamente melhor do que o que está acontecendo hoje. O prefeito Marcelo Roque tem sido um grande prefeito para a nossa cidade, mas eu quero avançar e melhorar ainda mais a gestão. Nós temos muitos avanços a fazer na cidade e eu quero ser o prefeito que vai fazer esses avanços acontecerem. Quem tem filhos, né, estudando nessa fase escolar, vivenciou essa situação, acredito que o senhor, inclusive, Claro, tenha vivenciado isso também. E a grande preocupação era com relação ao tempo de resposta também, para que a polícia consiga chegar até a escola, quanto que isso iria demorar. O senhor tirando a guarda de perto da escola, a guarda presente na escola, a gente não volta a ter esse mesmo receio da dificuldade do tempo de resposta, do quanto eles vão demorar para chegar ou do quanto vão demorar para atender a ligação, né? Porque essa é uma outra questão também bastante difícil aqui na cidade. Por isso, reforço na tecnologia, por isso, reforço nessa grande sala de monitoramento e equipes preparadas e qualificadas para estarem na rua e o aumento do efetivo da ROMU na rua. Porque daí, além da escola, as pessoas e os guardas vão estar preparados para poder atender toda a vizinhança. Se a gente colocar efetivos em todas as regiões da nossa cidade, prontamente qualquer situação será atendida. E eu acredito muito, conheço muito, fiz isso pelo Porto, fiz essa união entre todas as forças policiais para acabar com a vazada na nossa cidade e diminuiu 98%, porque nós fizemos essa junção, identificamos o crime, colocamos tecnologia, monitoramento e esse problema diminuiu absurdamente na nossa cidade. E é isso que eu quero fazer em toda a segurança da nossa cidade. Candidato, no ranking do Atlas da Violência, Paranaguá aparece como uma das cidades mais violentas do Brasil, né? E um dos motivos disso é o tráfico de drogas, que tem o porto aqui da cidade como principal via para escoar a droga. O senhor foi diretor do porto e durante esse período, o seu período lá, amigos seus inclusive, um amigo foi preso por tráfico de drogas, outro preso por desvio de cargas. E a gente gostaria de saber para o senhor que avaliação o senhor faz dessa situação, se isso não pode vir a prejudicar também a sua campanha. Olha, eu conheço um que foi preso por desvio de carga, alguma coisa nesse sentido, é segredo de justiça ainda, eu não sei dizer ao certo, mas foi num período bem distante do tempo em que esteve no Porto, se é isso que vocês estão falando, foi 2 anos depois. E quem responde por crime são eles, eu não posso responder por problemas que outras pessoas tiveram, e não eu. A minha vida é aberta. Investiguem sobre tudo o que está acontecendo comigo e sobre a minha vida. Se tiver um processo sobre qualquer coisa, vocês me questionem. Mas me questionarem no período eleitoral sobre o que outras pessoas estão vivenciando, desculpe, mas vocês estão cobrando da pessoa errada. Vocês têm que cobrar das pessoas não que é uma questão de cobrança, candidato. É uma questão de que essas pessoas eram próximas ao senhor e foram cargos do senhor dentro do Porto. Todas na nossa cidade existe uma guerra de facção enorme e muitas famílias têm pessoas envolvidas. Na minha, graças a Deus, não teve. Mas ninguém está livre de um tipo de coisa desse. E eu não sou juiz para apontar ninguém. Se a justiça condenar alguém, a pessoa tem que pagar pelo crime. Mas eu não posso responder pelo crime de outras pessoas. A gestão que eu fiz à frente do Porto foi de probidade total. Foi correta, foi séria. Nós fizemos muitas obras e avançamos. Então, o que eu posso falar é sobre a minha vida, sobre o período que eu administrei e os fatos que aconteceram de positivo para a nossa cidade. O contrário disso, desculpe, numa discussão acalorada no período de eleição, uma cobrança tão intensa nesse sentido, desculpe, mas eu não estou
enxergando isso de uma maneira sadia. Mas faz parte do processo, o questionamento é válido. Candidato, o tempo está terminando, infelizmente não conseguimos fazer mais uma pergunta, mas a gente deixa agora, então, 1 minuto para as suas considerações finais e começa a contar agora. Eu quero que a nossa cidade seja uma cidade que ofereça dignidade para todos. Eu me preparei muito ao longo da vida, disputei, é a 3ª eleição de prefeito que eu estou disputando, e eu tenho certeza que a experiência de ter estado à frente do Porto me dão a oportunidade de ter conhecimento e poder ser um bom prefeito para a cidade, fazendo as obras que nossa cidade precisa, cuidando da segurança, cuidando da saúde e fazendo a nossa cidade progredir a cada dia. Eu me preparei muito para realizar essa missão da minha vida, que é fazer a nossa cidade progredir a cada dia. A Ponte dos Valadares está aí, os trapiches nas comunidades estão aí, o asfalto na frente das casas estão aí, numa próspera relação que nós fizemos do Porto com a cidade. Eu quero continuar esse grande trabalho que vem sendo feito pelo prefeito Marcelo Roque, junto com o governador Ratinho Júnior, e avançar e que Paranaguá seja abençoada com muitas coisas positivas. Muito obrigado. Candidato, mais uma vez, obrigado pela sua presença, então, aqui conosco, nessa série de sabatinas. Nós conversamos, portanto, com o candidato André Pioli, do PSD. Amanhã é a vez de Roselaine Barroso, do PL. E na segunda-feira a gente termina essa série de sabatinas aqui na TVC com o candidato Maguim, do PDT.